E aí, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar com você que é engenheiro de software e está querendo começar a trabalhar com funcionalidades que envolvem IA em algum produto da sua empresa, ou enfim, você quer começar a se candidatar para empresas que trabalham com isso. Eu acho que é uma área que vai ficar bem quente aí nos próximos anos, né? Então, acho que é um conhecimento interessante de se ter. E hoje, mais especificamente, eu queria falar sobre RAG, né? Retrieval Augmented Generation. Se você Provavelmente você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Alguém já deve ter falado sobre esse assunto, você pode ter visto no LinkedIn, enfim, nas redes sociais. É um termo que está bem na moda, né? RAG, agentes, coisas do tipo. Viraram quase que jargões, né? E hoje eu queria falar especificamente de RAG. Eu queria basicamente falar para você, dar uma introdução assim, bem introdutória sobre qual que é o que é, o que se trata isso daqui, né? Então, qual que é o problema que o RAG resolve, como que funciona na vida real, uma solução que a gente faz todo dia aí, que usa um RAG, digamos assim, e como que isso poderia ser implementado num sistema. Obviamente, em termos de diagrama, eu não pretendo escrever código aqui, é só para te dar uma ideia de como funciona na implementação, né? Então tá, qual que é o problema? Bom, existem alguns problemas, né? Quando você usa uma inteligência artificial, uma LLM, existem algumas limitações. Então, por exemplo, a LLM ela não vai conseguir te dar respostas de coisas que aconteceram ontem, de acontecimentos recentes. Então, por exemplo, eu estou gravando isso aqui bem próximo da morte do Papa, né? Acabou de acontecer. Muito provavelmente a LLM por si só ela não conseguiria te dar essa informação se você perguntasse, né? Que dia que morreu o Papa Francisco? Não teria isso. Obviamente, hoje em dia, você até vai conseguir as respostas, mas uma LLM pura, sem acesso à internet, não seria capaz de dar essa resposta. Outra coisa, se você perguntar coisas específicas sobre a sua empresa, né? Então, se tem documentos manuais, um onboarding, alguns documentos, algumas coisas, e você quer fazer perguntas sobre aquilo, a LM não vai conseguir saber, porque, obviamente, né, se nada aconteceu de errado, ela não foi treinada nesses documentos, né? Então, a LM não vai conseguir te dar respostas específicas de documentos proprietários. Basicamente é isso. O que é esperado, né? Seria estranho se isso não fosse verdade. Outro problema é que atualmente não é tão um problema assim, mas ainda pode acontecer de ser, dependendo do modelo que você está usando. Digamos que você queira buscar uma informação, você tem um livro e você quer buscar uma informação que você sabe que existe naquele livro. Se o livro for muito grande, provavelmente você copiar esse livro e colar numa LLM, né, no ChatGPT. O ChatGPT ele até vai conseguir, mas uma LLM, um modelo mais fraco, digamos assim, o que vai acontecer é que você basicamente não vai conseguir fazer essa operação, porque LLMs elas têm um limite, né, uma janela de contexto, que é basicamente quantos tokens, ou você pode pensar quantas palavras você consegue mandar para ela de uma só vez. Então, se você tiver um arquivo longo bastante e tentar enviar esse arquivo para aquela LLM e depois fazer perguntas sobre aquilo, dependendo do modelo que você está utilizando, isso não vai acontecer. Então, existem ainda limitações de contexto, de análise de contexto. Então, se você pegar um modelo mais fraquinho, assim, um modelo mais antigo, por exemplo, e tentar colocar um livro inteiro lá, não vai rolar. Ou se você tiver vários arquivos e querer mandar todos eles, e daí começar a fazer perguntas em cima daqueles arquivos, né? Você tem vários contratos, digamos que você tem uma empresa de advocacia e tem vários contratos. Você quer mandar tudo para a LLM e de repente fazer perguntas sobre aquilo. Não vai, dependendo do modelo que você está usando, não vai rolar. Então existem limitações nesse quesito também. Mas elas estão sendo superadas. Hoje em dia os modelos estão cada vez mais poderosos nesse sentido, mas ainda assim pode sim ser uma limitação. Então qual que é a solução disso daqui? Bom, digamos que. Vamos pensar como que um ser humano resolveria esse problema. Digamos que alguém chega para você e pergunta assim: Ah, na tua daily. Como que tá a tua temperatura aí na tua cidade?
Isso aí acontece bastante no meu caso, né? Volte e meia me perguntam qual que é a temperatura aqui, porque eu trabalho para fora, daí o pessoal fica curioso porque inverte, né? Agora, nesse momento, lá tá quente e aqui tá começando a esfriar. Eu tô em Curitiba, Curitiba tem frio. Então, volte e meia me perguntam e eles ficam surpresos quando eu falo que tá 10 graus, tá 12 graus. Acontece, né? Para um europeu, eles não conseguem ver o Brasil quente. Enfim, então tá, alguém te pergunta qual que é a temperatura na sua cidade. O que que você vai fazer? Você não tem, a menos que você esteja com o termômetro à sua vista, você não tem essa informação logo de cara. Então você vai buscar essa informação em algum lugar. Pode ser no termômetro, pode ser no Google, pode ser whatever. E aí, com base nesse contexto, você vai formular a resposta. Então você tem lá a pergunta, você busca essa informação em algum lugar, e com base no contexto você formula a resposta. Lógico, é uma coisa que parece muito lógica. Esse mesmo princípio a gente consegue usar de uma forma legal nas LLMs, inteligências artificiais. Então, como que fica isso aqui numa solução de um sistema? Basicamente, em termos bem simplificados, você teria lá uma query, que é uma pergunta feita pelo usuário. Aí, antes de você pegar a LLM aqui, mandar isso aqui direto para a LLM, né? Deixa eu só ver aqui. Cadê a setinha? Cadê a setinha? Ué, cadê a setinha? Eu tô meio burro aqui. Ah, meu Deus, esqueci como que usa esse CorelDRAW. Enfim, antes de você mandar essa query. Muito burro, né? Antes de você mandar essa query direto para a LLM, você vai cair nesses problemas. Se você mandar direto, ela não vai conseguir te responder porque ela não tem acesso à temperatura real da tua cidade. Então, o que vai acontecer? Na realidade, vai acontecer um passo intermediário aqui. De alguma forma, você vai ter uma fonte de dados, uma base de dados, o pessoal fala, uma knowledge base, base de dados, em algum lugar. Aí, antes de você mandar para a LLM, o que vai acontecer? Essa query, ela vai vir para cá. Então, você vai fazer essa pergunta para essa base de dados. Na realidade, vai ter um carinha aqui que eles chamam de retriever, né? Então, aqui vai ter um retriever. Então, você vai fazer essa pergunta para esse buscador aqui. Esse buscador, ele vai acessar essa base de dados para tentar entender se existe nessa base de dados a resposta para essa pergunta. Então, uma pesquisa bem, que pode ser uma pesquisa semântica, pode ser uma pesquisa exata, pode ser uma pesquisa por keywords, pode ser vários tipos de pesquisa. Essa base de dados, ela pode ser que ela tenha essa resposta, ela vai retornar essa resposta, e pode ser que ela tenha vários trechos, vários arquivos ou várias fontes que possivelmente sejam a resposta para essa query. Então, pode ser que, por exemplo, na questão do tempo, pode ser que essa base de dados, na realidade, esse retriever seja um buscador, e essas bases de dados aqui, na realidade, sejam vários sites de vários institutos de meteorologia. Então, aqui pode ser que você pode encarar dessa forma. Então, esse retriever vai fazer essa pesquisa, vai buscar nas bases de dados, vai obter respostas, que às vezes pode ser uma ou várias, ou às vezes nenhuma. Aí, quando ele tiver essa resposta aqui, o que vai acontecer é que ele vai pegar, vai fazer o seguinte: a gente vai ter aqui, ó, a resposta, ou as respostas, e junto com as respostas, antes disso aqui, a gente vai ter a query original, mais respostas. E você concorda comigo que se eu pegar, deixa eu só linkar aqui. Se eu pegar e escrever para o GPT assim, qual que é a temperatura de Curitiba? E embaixo colocar Curitiba, temperatura 23 graus. Ela vai conseguir responder, né? E se você colocar várias vezes, né? Tipo, várias temperaturas, ela vai conseguir responder. Então, basicamente, isso que vai acontecer. A partir desse resultado da query, ou melhor dizendo, resultado da query mais a query original, você vai passar isso aqui, então, para uma LLM, para uma inteligência artificial, e com base nessa informação enriquecida por essas respostas, a gente vai ter aqui no final a resposta provavelmente correta. É, correta para a query, para a questão. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, você percebe que é um processo muito parecido com o que a gente faria, logicamente, na vida real, né?
Obviamente, existem alguns detalhes, algumas coisas específicas aqui que eu não comentei, que eu posso até comentar mais pra frente. Posso falar um pouco sobre vector stores, embeddings, que são termos bem correntes em sistemas de RAG. Mas, a grosso modo, de uma forma arquitetural, digamos assim, dá para dizer que a RAG consiste basicamente disso daqui. Então não tem muito segredo. Pode parecer misterioso, pode parecer meio confuso, mas é basicamente você pegar, fazer uma pergunta, buscar os dados de possíveis respostas para uma pergunta, pegar então aquela pergunta e as possíveis respostas e enviar para uma LLM, e assim você vai obter uma resposta, né, que pode ser menos alucinada, mais precisa e, obviamente, que você pode substituir por arquivos proprietários, enfim, várias possibilidades aqui. Então é isso. Espero que você tenha entendido então como que funciona a RAG, né, numa visão geral. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha. Se você quer saber mais detalhes sobre esse assunto, se você quer continuar, quer que eu continue explorando esses temas aqui, deixa nos comentários aí que é interessante, eu posso saber melhor para qual lado eu vou. E mais uma coisa, se você quiser me seguir no LinkedIn todo dia eu estou compartilhando conteúdos dessa linha aí, nas pegadas de AI Engineering, mas também boas práticas de programação e de arquitetura. Então, se você quiser dar uma força lá, pode se conectar, tranquilo, beleza? É isso aí. A gente se vê na próxima. Falou, valeu, até mais.